Graças a Deus. Amém. Você está triste? Se você estiver triste, aí mesmo, diga graças a Deus. Ih, está todo mundo triste. Mas olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Um segredo. Quando as coisas forem mal para vocês, isso é para todos nós, para mim também, para todos. Quando você estiver num momento difícil, enfrentando problemas, dificuldades, qualquer que seja a situação, ao invés de você reclamar, lamentar, puxa vida, começar a falar contra, não faça isso. Não faça isso. Porque se você estiver, e você já deve ter experimentado isso, se você estiver com uma dorzinha de cabeça, mas você fala para alguém, eu estou com uma dor de cabeça, na hora ela aumenta. Já reparou isso? Já aconteceu isso com você? Isso é normal acontecer. Então, em outras palavras, quando acontecer o mal, você enfrentar o mal, ou estiver passando mal, ao invés de você praguejar, diga graças a Deus. Amém? Oh, meu Deus, graças te dou. Porque se eu estou a passar mal, é porque eu estou vivo. Os mortos não passam mal. Sim ou não? Você está vivo. Graças a Deus. Amém? Essa é uma fé simples, mas poderosa. Poderosa. Porque a sua palavra tem poder. Você sabia disso? Ah, você não sabia. A sua palavra tem poder, a nossa palavra tem poder. A nossa palavra tem poder, quer seja para construir ou para destruir. Jesus fala a respeito da palavra. Por favor, meu filho, se eu não me engano, Mateus capítulo 11. Veja aí, por favor. 11. Diz assim. Mateus 11 diz: pelas tuas palavras serás condenado, pelas tuas palavras serás absolvido. Mais ou menos assim. Pela palavra que nós falamos, a palavra que nós falamos. Procura aí, meu filho, por favor. Aqui não dá para me procurar. Hã? Ah, está aqui. Isso, está aí. Ah, que bacana. Olha que legal. Porque por tuas palavras serás justificado, que quer dizer perdoado. Justificado na Bíblia quer dizer você se tornou justo. É isso que significa justificado. Quando o juiz considera que você é inculpável, então ele considera você justo. Quando o juiz diz, não, está absolvido, é porque você não tem culpa. Então, o justificado é isso. Por tuas palavras serás justificado, mas também por tuas palavras serás condenado. Depende da sua palavra. Você já viu uma pessoa que fala muito palavrão, xinga e tal, com um semblante pacífico? Não. Essa é a melhor maquiagem que você pode fazer.
não falar palavrão, não falar bobagem, para que o seu semblante seja leve. Amém? Para que não arranje rugas. Você que é uma pessoa que, poxa, estou envelhecendo, olha aqui. Não se preocupa com isso. Se preocupe em não falar bobagem. Porque cada palavra que você fala de bobagem, você envelhece um pouquinho mais. Mas cada palavra que você fala que é frutífera, e não há nada mais glorioso do que reconhecer o nosso Senhor como Deus grande, bondoso, generoso, maravilhoso. Amém, pessoal? Meu Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, abra o nosso entendimento, os nossos entendimentos, ilumina-os, para que possamos compreender a Tua palavra, para que tenhamos ouvidos para ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Ó meu Pai, a Tua voz é poderosa ao ponto, é o que está escrito, que a Tua palavra é poderosa ao ponto de separar as labaredas. Então eu te peço, meu Senhor, venha separar-nos para a Tua glória, para a santificação do Teu nome. Só o Senhor Espírito Santo pode fazer isso, dando-nos uma nova mente, um novo coração. Aliás, o Senhor promete um novo espírito, o Senhor promete um novo coração. Que isso se proceda aqui no nosso meio, e onde quer que haja alguém a participar dessa transmissão, seja num presídio, num hospital, numa clínica, onde quer que haja alguém a sofrer, em casa, ó poderoso de Israel, que a Tua voz venha separar todas as pessoas do mal, para fazê-las entrar no bem, o bem da Tua presença, o bem do Teu Espírito. Eu peço que o Senhor então venha iluminar o nosso entendimento, para com a Tua voz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de Tuas mãos. O céu azul de estrelas pontilhado. O Teu poder, você, mostrando a criação. Então a sua alma canta. Então canta. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma quão grande quando a vagar nas matas, florestas, o passaredo alegre ouço a cantar, cruzando os montes, vales e campinas. Em tudo vejo o Teu poder sem par. Cante forte. Então, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma
quão grande. Veja só, presta atenção, quando você vai para o porto, ou viaja pelo país, ou de automóvel, obviamente, o trem, coisa assim, você observa a natureza, é ou não é? Aí eu gosto de ir para o porto, eu vejo as montanhas, eu vejo lá as campinas, eu vejo as ovelhas, às vezes, no pasto, eu vejo toda aquela beleza das plantações, coisas maravilhosas, que às vezes colocam fogo, não é isso? Eles colocam até fogo, não é isso? A maldade, a perversidade do humano é ilimitada. Mas, quando está tudo verdinho, florido, puxa, que maravilha, Deus é tão grande, poxa, eu reconheço, olha, meu Deus, só o Senhor é grande, só o Senhor é grande, olha que coisa maravilhosa. Não é verdade? Sim ou não? Você observa, talvez você não vá viajar muito, mas você, na sua casa, tem lá uma plantinha, uma florzinha, sozinha lá, só aquilo que você tem. Mas que beleza é aquela florzinha, sim ou não? Só Deus é capaz de fazer isso. É ou não é? Você ouve os pássaros cantando, só Deus é capaz de dar para eles essa glória, né? De cantar, de graça, sem buscar nenhum louvor de ninguém, a não ser louvando o nome do Senhor. Então, nas pequeninas coisas, nas coisas mais simples, mas a gente vê a grandeza de Deus. E um detalhe, quando Deus faz qualquer coisa, não enjoa. Sim ou não? Você enjoa de ver o sol, o pôr do sol, o nascer do sol, o mar. Você se enjoa de ver a chuva. Não, você não se enjoa. Você não enjoa de nada. Você se enjoa, por exemplo, de ver prédios bonitos. São prédios maravilhosos. Por exemplo, a Torre Eiffel, lá em Paris, linda, maravilhosa. Mas depois aí, você passa, não dá, quer nem mais. É ou não é? Então, presta atenção. Tudo o que o homem cria, tudo que o homem tem criado enjoa. Mas o que Deus cria não enjoa. Você não se farta. É ou não é? Então, procure observar a criação de Deus. Um animalzinho, carinho que o animal tem para com você, o seu cachorrinho, seu gatinho, ou seu ratinho, seja lá o que for. Você não enjoa, sim ou não? É verdade ou não é? Porque Deus é grande, aleluia. Deus é grande. E essa grandeza, a grandeza de Deus quer estender-se para você. Ele quer que você seja grande, para que Ele, quanto maior você for, mais Ele é glorificado, mais Ele é reconhecido, mais Ele é louvado. É ou não é? Você tem prazer de ver uma pessoa sofrendo, passando necessidade, passando fome? Você tem prazer? Não. Você não tem prazer de ver na miséria, de ver a miséria dos outros, não. Você só quer que as pessoas vivam bem. É ou não é? É ou não é? Pelo menos é assim que acontece com as pessoas de bom coração. Aquelas que não têm bom coração, quando não tem inveja. Sim ou não? Sim ou não? Tem olho gordo? Olho grande. E olha, bota grande nisso. Não é? Pois é. Isso é feio. Porque Deus criou-nos e nos deu a cabeça para pensar. Você pode ser uma pessoa pobre, paupérrima. Você pode ser a pessoa mais rejeitada na face da terra, a última das criaturas.
Mas Deus lhe deu uma inteligência. Deus lhe deu uma sabedoria. Deus lhe deu condições de você reverter essa situação, mudar a sua situação. Quando você pega a sua cabeça e apoia a sua sabedoria na palavra de Deus. Amém? Não na palavra do filósofo, do poeta, do escritor, não. Apoia a sua cabeça, a sua inteligência na palavra de Deus. Então, quando você olha para os céus, você se enjoa? Não. Você fica, puxa, que coisa linda. É ou não é? Eu não me enjoo das coisas que Deus fez e faz, mas das coisas que o homem faz, enjoa. Sim ou não? Sim ou não? É chato, é ou não é? Fala a verdade. Você gosta naquele momento, mas depois, não é isso que acontece com você? Não é isso que você vai lá no shopping, vê um vestido maravilhoso, um sapato. Vai lá, compra, leva para casa, coloca, sai na rua. Às vezes, quando chega em casa, olha no espelho, não gostei não. Sim ou não? Sim ou não? Você foi iludida, iludido. Não é assim? Pois é, minha amiga, meu amigo, coloque a sua cabeça na palavra de Deus, que ela ensina você a viver, a tomar decisões que vão mudar a sua vida. Deus nos deu todas as condições para que nós vivamos a plenitude de vida que Ele construiu. E você, quer seja pobre, rica, quer seja o que for, você é a imagem de Deus. Você carrega a imagem de Deus. Se a imagem de Deus não é espelhada na sua vida, não é culpa de Deus. Ele te deu cabeça. Ele te deu sabedoria. Ele te deu condições para você mudar essa situação. Veja só o que aconteceu com um servo de Deus. Um servo de Deus. Olha só. Esse servo de Deus, ele era um profeta. O nome dele era Asaf, profeta Asaf. O autor de vários salmos, inclusive o Salmo 73. Se você ler este salmo com carinho, você vai descobrir o lado, a face ruim de Asaf, mesmo sendo de Deus. Ele diz no Salmo 73, verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Deus sempre foi muito bom para com Israel, mas Israel não correspondeu à bondade dele. Mas ele fala aqui que Deus é bom para com Israel, quer dizer, para com os limpos de coração. Limpos de coração. Aí, depois de referir-se a Deus, ele olha para si. Quando ele diz assim, quanto a mim, profeta, hein? Servo de Deus, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Quase que se desviaram. Quer dizer, ele estava no caminho certo, no caminho de Deus, mas por um momento, quase se desviou desse caminho. Por que se desviou? Ele estava no caminho certo, da vida, comunhão com Deus, mas quase se desviou. Por quê? Porque
Eu tinha inveja dos nécios, dos loucos, dos pecadores, dos ímpios, dos que não temiam a Deus, dos que viraram as costas para Deus. Eu tinha inveja deles quando via a sua prosperidade, a prosperidade dos ímpios. Olha só, minha amiga, meu amigo. Este homem teve a coragem, a decência, a hombridade, o caráter de estampar, de escrever, e eu creio que o Espírito Santo o dirigiu para isso, para ele confessar sua fraqueza. Fraqueza essa que viria colocá-lo junto aos ímpios, junto aos perdidos, junto aos caídos, aos derrotados, aos fracassados. Por quê? Ele teve inveja dos nécios. O que ele quis dizer com isso? Ele diz o seguinte: porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Quer dizer, não há aperto, não há dificuldade, não há nada na sua morte, mas há força. Por quê? Aí ele diz: não se acham em trabalhos como outros homens. Quer dizer, não se acham em trabalhos duros como outros homens. Nem são afligidos como outros homens. Ele está falando aqui de gente incrédula, gente que não tinha nada de temor para com Deus. Por isso, a soberba, o orgulho, a prepotência, os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Imagine essa gordura em forma do que é pecado. Eles têm mais do que o coração podia desejar. Sabe lá o que é isso? Eles têm mais do que o coração podia desejar. Além, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Quer dizer, são blasfemadores. Blasfemam contra Deus. São ímpios, são cruéis, são maus, são terríveis. São criaturas do mal. E prosperam. E prosperam. Se tornam ricos. Para eles, não há aperto. Ele, obviamente, como servo de Deus, ele deveria estar com o coração doído de inveja daqueles que faziam mal, mas tinham o melhor nesta vida. E ele fazia o bem e tinham o pior aos olhos dele. Que é o que acontece hoje. Muitas pessoas, infelizmente, pensam assim: olha só, o sujeito faz o que não presta, rouba,
adultera, é pedófilo, é isso, é aquilo, é ladrão, é bandido, todo mundo sabe. Mas olha, ele se dá bem. E eu que sou uma pessoa honesta, trabalhadora, eu que não faço mal a ninguém, olha só a minha vida. Então, quando uma pessoa chega, uma pessoa comum coloca na balança o peso da sua vida, da sua infelicidade, com o peso da felicidade, entre aspas, do outro, vê uma distorção imensa. Especialmente quando essa pessoa é cristã, que crê no Deus vivo, e pensa dessa forma. Pior a situação dele, porque ele era um profeta, era um oficial do templo. Ele pregava, ele falava, ele ensinava ao povo a palavra de Deus. Mas o coração dele estava neutralizado, sujo, por causa dos seus olhos maus. Jesus diz que se os nossos olhos são maus, todo o nosso corpo está em trevas. Todo o nosso corpo está em trevas. E é óbvio, quando o nosso corpo está em trevas, nós falamos besteiras, nós falamos só o que não presta. Sim ou não? É ou não é? Mas quando os olhos são bons, quando as pessoas olham com bons olhos para as outras pessoas, não interessa se ela olha para a pessoa má e ela olha com bons olhos, tem pena dela, misericórdia, poxa, ela não sabe de nada. Ela é má porque ela não conhece Deus. É ou não é? Tem uma razão, tem uma raiz, por que ela é má, por que ela é perversa, por que ela é assim. Ela não teve pai, não teve mãe, não teve, enfim, ela não teve, por exemplo, um referencial de família, de pai, de mãe, de casamento. Então ela é aquilo que está ali. Coitada. Esses são os bons olhos. Mas se os maus olhos olham para ela, bandida. Sim ou não? Eu não vou desejar que você morra, porque eu não sou mau, mas, em outras palavras, se eu fosse Deus, eu arrancaria você da terra. Então, esse pensamento de condenar os que são ricos e ter misericórdia dos que são pobres, não é justo. Não é justo. Porque quem somos nós para julgarmos o nosso semelhante? Quem é você, quem sou eu para julgar quem quer que seja? Mas ele estava julgando e pesando na balança os que não serviam a Deus e prosperavam, com aqueles que serviam a Deus e não prosperavam. Então, em outras palavras, ele estava pensando assim, poxa, então vale a pena não servir a Deus, porque se a gente não servindo a Deus, olha só, prospera, e quem serve a Deus vai viver uma vida mesquinha, miserável, como eu tenho vivido. É assim que eu vejo esse profeta falando. Quer dizer, ele estava mal. A cabeça dele pensava mal, olhava com maus olhos. E por isso, os seus pés, que quer dizer a sua vida, quase que se resvalou, escorregou para o mal, para ser igual um dos tais que ele dizia que eram perversos, mas que tinham prosperidade. Minha amiga e meu caro amigo, quando a gente lê a Bíblia e medita nela,
A gente aprende a pensar, a raciocinar. A gente aprende a ser justo, correto. Conosco mesmo, sobretudo. E com os outros. Porque se eu tenho maus olhos para com alguém, então é porque eu estou me achando o quê? Bom. Então eu sou bom. Eu sou santo. Eles é que são maus. Então, nós não temos esse direito. De jeito nenhum. Você não tem direito, nem eu, ninguém tem o direito de julgar quem quer que seja, muito menos condenar. Então, se os nossos olhos são maus, todo o nosso corpo será mau. Foi por isso que ele quase caiu. Era um homem de Deus. Era um homem de Deus. Era usado por Deus, pelo Espírito Santo, porque toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus. Ele foi inspirado por Deus para escrever esse salmo e confessar a sua fraqueza. E confessar que ele era invejoso. Invejoso. Mas aí, ele estava meditando. O texto é muito grande, o Salmo 73 é grande, vale a pena você ler com carinho para ver como que Deus vê a gente. Porque Deus é Deus que está mostrando, está fazendo a radiografia ou a fotografia de cada um de nós. E ninguém está livre disso. Nós não temos que nos preocupar com os outros, quer dizer, no sentido de julgar. Nós temos que julgar nós mesmos, avaliar a nossa própria vida. Então, se a pessoa está roubando, está se dando bem, roubando, fazendo o que não presta, o problema dela é com Deus. Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que cuidar de mim. E quantas não têm sido as pessoas que, infelizmente, estão dentro das igrejas, que estão na mesma situação desse profeta, olhando com maus olhos, com inveja do irmão, da irmã, inveja de quem quer que seja. Essas pessoas estão dentro da igreja, elas estão escorregando, estão indo para o mal, estão escorregando para o mal, para caírem. Por quê? Recebeu oração, orientação, foi ensinado, foi falado, mas a cabeça delas, a maior riqueza que a gente tem é a cabeça. É a cabeça. A cabeça dirige o coração e o coração faz o corpo usufruir os benefícios. Que o espírito é a cabeça, é o pensamento. Deus é o quê? Espírito. Deus também é palavra. Amém? Deus nos fez espírito, Ele nos fez também palavra. Pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras serás condenado. Então, a sua vida depende da palavra que você professa, que você confessa, que você fala. Que coisa tremenda. Você não vai aprender isso na universidade, nenhuma. Isso não se aprende, não existe ciência que ensine isso, só a palavra de Deus. Então, Deus nos dá a cabeça, nos dá a sabedoria, nos dá o espírito. O espírito, esse espírito, o seu, o meu, o nosso espírito, que é a nossa sabedoria, quando a gente morre, volta direto para Deus, porque é a sabedoria. A alma não, a alma que é o coração, que é o sentimento, essa vai depender da nossa cabeça. Se nós procedermos com justiça,
Então, a nossa alma vai agradecer. Se nós procedermos com injustiça, a nossa alma vai sofrer as penalidades. E é isso que o salmista está falando. Eu tinha inveja dos que prosperavam e eram maus. Em outras palavras, eu tinha inveja. Quando eu pensava em entender isso, aí ele fala aqui, vamos lá para o versículo 16. Quando eu pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Porque realmente, pera lá, eu sirvo a Deus, vivo uma vida desgraçada. O outro serve ao diabo, vive uma vida feliz. Pera lá, que Deus é esse? Então ele naturalmente estava falando, eu queria entender isso, mas foi muito pesaroso. Até que entrei no santuário de Deus. Aqui, esse santuário é o altar. Até que eu entrei no altar. Porque quando a gente entrega a vida no altar, o altar santifica essa vida. Quando essa vida é entregue sinceramente, totalmente, como casamento, você entrega a sua vida para Deus, no altar. O altar simboliza Deus. Então, normalmente, quando as pessoas vêm à frente entregar suas vidas, aqui elas sentem alguma coisa diferente. Você já reparou isso? Já reparou? Depois, quando terminar a reunião, não tem palavra, não tem pastor, não tem ninguém, vem aqui no altar e fica aqui, pertinho. Você vai sentir uma energia boa, porque representa a presença de Deus. Então, o altar, Deus criou o altar para receber o quê? Receber o quê? As ofertas. Que ofertas? A própria vida. A oferta econômica que você coloca no altar representa a sua alma. Representa a sua vida. Alma é vida, vida é alma. Quando você traz a oferta no altar, até Jesus fala isso, ele ensina isso. Quando trouxeres a tua oferta no altar, e ali diante do altar te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta diante do altar. Não entregue. Volta lá e venha acertar com o seu irmão. Depois que você estiver com o coração limpo, vazio, puro, aí sim, você pega a oferta, coloca no altar. Coloque aí, por favor, meu filho, lá em Mateus capítulo 5, versículo 23. Esse eu não esqueço. Olha só. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, a tua oferta representa o quê? A sua vida, sua alma. Porque Deus é espírito, Deus não vive de ofertas, Deus não vive de oferta. Deus precisa de oferta? Deus precisa de dinheiro? O que Deus precisa? Nada. Nada. Mas se a gente quer agradá-lo, então a nossa oferta maior é a nossa alma. Aí ele diz: e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, volta lá. Deixa ali diante do altar. Não entregue, não pode entregar. Deixa ali diante do altar a tua oferta. E vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois
vem e apresenta a tua oferta. E foi isso que Asaf fez, o profeta. Eu queria entender essas injustiças. O rico que não crê em ti é rico, e o sujeito que é pobre, miserável, que crê em ti, é pobre, miserável. Eu queria entender isso. Então, diz lá, versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, e então entendi eu o fim deles. Amém. O fim deles. Ele disse aqui, antes, que na morte do ímpio, não há aperto para eles. Lá no versículo 4, ele diz, não há apertos na sua morte, mas firme está na sua força. E tem gente que fica firme na sua força, quer dizer, na sua arrogância, porque está doente, está morrendo, está mal. Mas a arrogância, o orgulho, continua lá. Não. Sim ou não? Eu morro, mas morro de pé, crendo naquilo que eu creio. Sim ou não? Mas tem gente, há pessoas. Eu conheci um político, esse é um exemplo que eu uso sempre quando eu prego sobre esse salmo, um político muito conhecido lá no Brasil. E ele era venal. Ele era venal pelo que falavam dele, porque o que se falava dele. E ele, enfim, ele era uma pessoa completamente contra. O Deus dele era o dinheiro. Então ele contraiu câncer e foi perdendo as forças e teve que ser internado. E lá na internação, ele sabia que ia morrer, porque ele estava sofrendo muito. E ele confessou para alguém, dizendo, eu tenho medo, eu tenho pavor, cheio de dinheiro. O banco estava lotado de dinheiro dele. Casas, terrenos, ele tinha tudo, mas estava descendo à sepultura. Estava com medo, apavorado, porque tudo que ele havia construído com a sua vida errada, ia ficar por aí. E tudo fica por aí. Sim ou não? Se você constrói com a vida boa, honestamente, vai ficar por aí. Se você constrói roubando, vai ficar por aí. Qualquer que seja a coisa que você construiu, que nós construímos, fica por aí. Sim ou não? Sim ou não? Você não leva nada, nós não levamos nada. Sim ou não? Pensa nisso. Mas a sua alma, essa é eterna. Nossa alma, as nossas almas são eternas. O nosso espírito, quer dizer, a nossa sabedoria, a inteligência que Deus nos dá. Você sabe que há pessoas que são avessas a Deus, mas são muito inteligentes. Sim ou não? São muito inteligentes. Sim ou não? Espertas. Sim ou não? É verdade, isso mesmo. Então, os grandes nomes da ciência, os criadores da bomba atômica, bomba de hidrogênio, etc. e tal. Aqueles criadores de armas mortíferas, eles criaram com a inteligência que Deus deu. Usaram a inteligência que Deus lhes deu para fazer o que é mal. O diabo também foi assim. Ele usou a sua inteligência para se voltar contra Deus. Ele era de Deus, mas queria ser igual a Deus. Então, ele usou a sua sabedoria que Deus lhe havia dado para se voltar contra Deus e construiu o reino do inferno, o reino do mal.
Deus nos dá a todos a sabedoria, inteligência. Ele dá o sol só para os bons? O oxigênio que ele dá é só para algumas pessoas? Não é para todos. Ele beneficia tanto aqueles que creem quanto aqueles que não creem. Mas cabe a cada um de nós usar a inteligência de acordo com o quê? Com a palavra dele. Amém? Você usar a cabeça de acordo com a palavra de Deus. Usar a sua cabeça de acordo com a cabeça de Deus. Isso é ser sábio. Quando você faz isso, você se torna feliz. Porque você anda de acordo com o que é eterno, que é a palavra de Deus. A sua alma é eterna. Ela vai viver eternamente. Mas, aonde? Aonde? Para onde vai a minha alma? Quem vai decidir isso sou eu. Através da sabedoria que Deus me deu. Ele me deu sabedoria para que eu possa semear aqui e colher na eternidade com Ele. Ou semear aqui o que não presta e colher a eternidade longe dele e junto com Satanás e todo o seu inferno. Está na sua cabeça a sua vida eterna ou morte eterna. Morte eterna é isso. A pessoa morre, mas não vai ficar dormindo o tempo todo, não. Ela morre e a alma dela é na hora, é levada imediatamente para onde ela decidiu aqui na terra viver por toda a eternidade. Tá bom? Não adianta acender vela não, pessoal. Você pode acender um fogareiro. Você pode acender um mar cheio de gasolina para botar lá, iluminar. Vai perder tempo. Não adianta nada. Morreu. Não tem mais jeito. Acabou. Para ninguém neste mundo. Você quem decide o destino da sua alma. Não é a sua religião, sua filosofia. Ah, não, mas eu era uma pessoa boa. Ah, você podia ser boa por fora, mas por dentro você é uma pestinha. Sim ou não? É ou não é? Você podia fazer caridade por um lado e maldade por outro também. Sim ou não? Sim ou não? Muitos ricos pegam uma partezinha das suas riquezas e fazem caridade para diminuir os seus pecados e continuar roubando mas dá um pouquinho lá para a igreja, para os pobres e tal, faz uma caridade, mas lá eles roubam, acharcam o pobre coitado. Sim ou não? Quando morre essa pessoa, vai para onde? Entendeu? Infelizmente, essa é a realidade. Foi quando ele procurou entender essas coisas, então ele entrou no santuário de Deus. Versículo 17, coloca aí, meu filho. Até que entrei no santuário de Deus. Então, entendi eu o fim deles. Amém? Jesus também morreu. Morreu no sofrimento, na dor, na vergonha, sim ou não? Jesus morreu martirizado. Mas ele ressuscitou. No terceiro dia ressuscitou. Num domingo como esse. E quando as pessoas creem nele, essas ressuscitam também. Ainda que estejam perdidas
nos seus pecados e delitos, mas se elas creem no Senhor Jesus, entregam as suas vidas para Ele no altar, então Ele salva. Ele se torna o advogado dessas pessoas diante do Pai para defendê-las pelo resto da eternidade. Amém, pessoal? Entendeu? Sim ou não? Então, a inveja é um espírito imundo que leva as pessoas a escorregarem, a caírem e não se levantarem. É isso que a inveja faz. Se a pessoa quiser ter inveja de mim, eu não estou nem aí. Mas tem pessoas que ficam, há pessoas que ficam preocupadas com a inveja dos outros. Sim ou não? Sim ou não? Não é assim que acontece? Eu já ouvi falar que o pessoal aqui em Portugal compra um carro última linha, mas tira lá algumas coisas da traseira do carro, que identifica que é um carro especial, para não chamar atenção, para não ser invejado. Não é? É assim ou não é? É isso ou não é? Pois é, minha amiga, meu amigo. A inveja que os outros têm de você não faz a menor diferença. Se quiser ter inveja de mim, fica à vontade, mas vai se prejudicar. Vai se prejudicar. Vai se destruir. Porque a inveja faz a pessoa ter o seu corpo contaminado em trevas, que foi o que estava acontecendo com esse profeta de Deus, profeta Asaf. Então, se você é essa criatura que diz o bispo, esta palavra está a me tocar, eu estou a sentir um desconforto aqui dentro da minha alma. Eu pensava que Deus é Pai, no final das contas, todo mundo ia para Ele. Ele perdoa, é Pai, Ele é Pai. Ele só é Pai, Ele somente é Pai daqueles que Ele gera pelo Espírito Santo. Mas Ele só gera aqueles, pelo Espírito Santo, aqueles que são limpos de coração, aqueles que, oh meu Deus, eu sei que eu erro, que eu errei. Como o profeta aqui, eu confesso, quase que eu me escorreguei, quase que eu caí. Perdi toda a minha postura e compostura, meu relacionamento contigo. Até que eu subi no altar, até que eu fui diante de Deus. Aí eu entendi o fim de cada um. Porque a sua vida depende da sua escolha. Por isso você tem sabedoria. Você sabe. Você está entendendo o que eu estou falando, não está? E se eu não fui muito bem claro, o Espírito Santo faz o resto na sua cabeça. E você que está nos assistindo em casa, no presídio, qualquer que seja o lugar, Deus não faz acepção de ninguém. Ele chama a todos, mas nem todos aceitam. Aqueles que o aceitam, então, Ele, Deus, faz gerar uma nova criatura, pelo Espírito Santo. Se você quer, então, ser uma pessoa de Deus, quer entregar a sua vida no altar, você quer subir no altar, você gostava de subir no altar e entregar a sua vida. Então, pode vir aqui na frente, nós vamos orar para aqueles que querem, mas nem precisaria orar, porque só pelo fato de você entrar, subir no altar, vir ao altar, entregar a sua vida, Ele já recebeu você, mesmo antes de oração. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou. Não importa onde for, seguirei sobre terra ou mar, sobre terra ou mar, aonde Deus mandar.
Graças a Deus. Veja, logo após esta oração, nós vamos passar um vídeo para vocês que mostra como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Quando a gente não tem ouvidos para ouvir a voz dele, então ele procura arranjar um problema para a gente. Para que a gente, então, venha sentir a dor e correr para os braços dele. Amém? Amém. A Bíblia diz que Deus leva para o deserto para falar ao nosso coração. Sabia disso? Então, você está a passar por um problema grave na sua vida. Problema de saúde, problema econômico, problema sentimental, familiar, qualquer que seja o seu problema. Deus permite que você seja levado ao deserto. Ele mesmo nos leva ao deserto, para então poder falar no nosso coração. Porque enquanto nós estivermos na cidade, nós somos distraídos com celular, com internet, com tudo isso e aquilo outro. Estamos distraídos. Então ele pega a gente, leva no deserto para sofrer. Ou melhor, para dar atenção à palavra dele. Você vai ver esse testemunho aqui agora, daqui a pouquinho. Você vai ver o que Deus faz. Se ele escolheu você, você pode ter certeza, ele leva você até o deserto para falar ao seu coração. E quando você ouve a voz dele, é impossível você dizer não para ele, porque você sabe que é o melhor para você. Amém? Meu Pai, essas pessoas não vieram à frente para receberem oração. Não. Elas vieram à frente para entregar as suas vidas no teu altar. Como oferta viva. Então eu peço que o Senhor toma essa criatura em tuas mãos. Sem música, meu filho, por favor. Se há uma emoção, um sentimento que nós queremos aqui no altar, é a percepção da presença de Deus. É Ele vindo ao encontro da necessidade dessas pessoas. E fazendo de imediato o melhor que elas precisam. O melhor não é a cura da enfermidade, o melhor não é prosperar, o melhor não é relatar o casamento, nada disso. O melhor não é conquistar o que o mundo oferece, o melhor é conquistar o perdão teu, meu Pai. Porque o teu perdão nos dá a paz. A paz. Nos lava o nosso passado sujo e faz de nós novas criaturas. Que isso aconteça aqui agora, meu Senhor. Ó Espírito Santo, tão certo como o Senhor existe, tão certo como a tua palavra é verdadeira, tão poderoso é o teu nome, eu te peço, meu Senhor, pelo teu nome, desça sobre essas pessoas e enche-as de paz, como sinal de que elas foram aceitas diante de ti. Um sinal de que o Senhor as recebe como filhos. Pai amado e querido, perdoa-lhes. Perdoa-nos a todos. Perdoa aqueles que estão em busca de perdão. Aqueles que têm sede de perdão. Perdoa, meu Pai.
Perdoa para que tenham paz. Sem perdão não há paz. Então, traz a paz para toda essa gente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Olha, receba a paz aí onde você está. Paz. E isso você pode sentir, perceber dentro de você. Quando a sua consciência está limpa. Amém, pessoal? Graças a Deus. Você está a sentir isso? Sim ou não? É porque você foi perdoado. Deus perdoou você. Aceitou a sua oferta. Sua oferta foi aceita. Amém? Quando a oferta é aceita, então há paz dentro da gente, que é a própria oferta. Graças a Deus. Amém? Tome assento, por favor, em nome do Senhor Jesus. Vamos agora assistir esse testemunho magnífico que mostra a grandeza de Deus.